A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos em Cristo Jesus. Aqui quem vos fala mais uma vez, pastor Eugênio Piacentini, para trazer a você mais um verso da Bíblia, um versículo da Bíblia por dia para a nossa meditação. E o verso de hoje se encontra no livro de Êxodo, capítulo 3, verso 14, que lemos assim: E disse Deus a Moisés: Eu sou o que eu sou. Disse mais: Ainda assim dirá aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós. Olha só, Deus é, eu sou o que eu sou. Há uma tradução do hebraico que diz que não há verbo no presente, somente no passado e no futuro, e que essa tradução mais correta seria: eu serei o que eu serei. Mas o importante aqui é entender na nossa língua portuguesa, e os tradutores colocaram o sentido: eu sou o que eu sou. E é importante entender que Deus é. Deus é. Deus é o que nós precisamos que Ele seja. Se você precisa de cura, Deus é a cura. Se você precisa de perdão, Deus é o perdão. Se você precisa de salvação, Deus é a salvação. Deus é, eu sou o que eu sou, eu serei o que eu serei. Deus é. Quero falar de 10 elementos de Deus, começando com Êxodo 3,14, que Deus é. Ele é o que nós precisamos que Ele seja. Tem gente até que diz que Deus não existe, que Deus simplesmente é. Mas esse é um erro de alguém que não lê a Bíblia, porque em Hebreus fala da existência de Deus. Hebreus 11:6 diz: Ora, sem fé é impossível agradar, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Deus é, Deus existe. Portanto, se Deus é, Deus existe. Alguns pregadores modernos, até famosos, dizem: Deus não existe, Deus é. Palhaço, não lê a Bíblia. Hebreus 11:6 diz: creia que Deus existe. Deus é, Deus existe, e que é galardoador dos que o buscam. Deus é, Deus existe. Deus também tem. Salmo de número 116, versículo 5. Salmo 116, verso de número 5, lemos o seguinte: Piedoso é o Senhor. Tá vendo? Deus é. Piedoso é o Senhor e justo. O nosso Deus tem o quê? Misericórdia. Nosso Deus é, nosso Deus existe, o nosso Deus tem misericórdia. 1 Pedro, capítulo 4, verso de número 11. 1 Pedro 4, verso 11, lemos o seguinte. 1 Pedro 4, 11, lemos: Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá. Deus tem, Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder para todos sempre. Amém. Portanto, meus irmãos, Deus é, Deus existe, Deus tem, Deus dá e Deus pode, sim, Deus pode. Salmo de número 62, versículo de número 11. Salmo, livro dos Salmos 62, verso 11. Que lindo verso encontramos aqui, olha só. Uma coisa disse Deus, 2 vezes ao ouvir, que o poder pertence a Deus. Deus é, Deus existe, Deus tem, Deus dá e Deus pode. O poder pertence a Deus. Uma coisa disse Deus 2 vezes, e a ouvir que o poder pertence a Deus. Deus é,
Deus existe, Deus tem, Deus dá, Deus pode, Deus faz. Isaías, capítulo de número 43, versículo de número 13. Isaías 43, verso 13, lemos assim, olha só: ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Deus faz e Ele opera. E quando Deus faz e opera, ninguém impede. Deus é, Deus existe, Deus tem, Deus dá, Deus pode, Deus faz. Deus cria, sim, Ele é o Criador e por isso deve ser adorado para todo sempre. Livro do Apocalipse, capítulo 4, verso 11, lemos: digno és, Senhor, de receber glória e poder e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade são e foram criadas. Todas as coisas criadas foram criadas por Deus, porque Deus é o Criador, Deus é que cria. Deus é, Deus existe, Deus tem, Deus dá, Deus pode, Deus faz, Deus cria. Deus também liberta através do seu Filho Jesus Cristo. João, capítulo 8, 36 diz: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Deus liberta o homem do pecado, liberta o homem da injustiça. Deus liberta. Deus é, Deus existe, Deus tem, Deus dá, Deus pode, Deus faz, Deus cria, Deus liberta. Deus também transforma. E olha que maravilha, todos nós seremos transformados num abrir e fechar de olhos. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo de número 51. 1 Coríntios 15, 51. Eis aqui vos digo um mistério, presta atenção no mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Deus é, Deus existe, Deus tem, Deus dá, Deus pode, Deus faz, Deus cria, Deus liberta, Deus transforma. E para terminar essa meditação de hoje, sobre 10 elementos de Deus, que Deus é, Deus existe, Deus tem, Deus dá, Deus pode, Deus faz, Deus cria, Deus liberta, Deus transforma. Por último, Deus salva. Ele salva a tua alma, Ele salva a minha alma, porque Ele é o Salvador, não é? E fora dele não há Salvador. Salmo de número 109, verso 26, lemos: ajuda-me, Senhor, Deus meu, salva-me segundo a tua misericórdia. Salva-me segundo a tua misericórdia, porque Deus tem misericórdia. Deus é, Deus existe, Deus tem, Deus dá, Deus pode, Deus faz, Deus cria, Deus liberta, Deus transforma, Deus salva. Deus te abençoe também, porque Ele abençoa. Em nome de Jesus, amém e amém.